Olá, aluno! Meu nome é Joseli Maria Silva e eu represento uma equipe de professores responsáveis pelo desenvolvimento da disciplina de Geografia Urbana 1. Nessa etapa de estudos, você irá compreender a inteligibilidade sobre o fenômeno urbano. Pensar a cidade é também pensar sobre nossa realidade cotidiana. Por isso, a abordagem geográfica das cidades seja tão interessante, já que iremos falar de relações sociais e formas espaciais das quais somos simultaneamente sujeitos e objetos. Mesmo que seja comum pensarmos em altos edifícios, tráfego intenso, indústrias e tantos outros objetos comuns à nossa vivência urbana, é importante marcar que as cidades são formas de organização humana muito antigas, que datam por volta de 4.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Cada formação social expressa uma forma específica de cidade, e esse é um dos elementos a serem tratados na primeira unidade dessa disciplina. Enfatizamos as relações entre as cidades e a formação social que lhes deu origem, bem como sua relação com outras escalas espaciais. A cidade e as relações sociais, econômicas e políticas são interdependentes na análise da dinâmica urbana, assim como a interação entre os diversos centros urbanos que constituem as redes em diferentes temporalidades e escalas de abordagem. As cidades não surgem de uma atividade produtiva própria. Elas surgem de uma relação de exploração da produção do campo, na medida em que parte da população foi liberada da produção direta de alimentos e, nesse sentido, a origem das cidades está intimamente ligada à origem da sociedade de classes. As cidades gregas e romanas, por exemplo, apresentam estruturas espaciais de cidades-estado e surgem independentes do campo. Elas desempenham função política, como de defesa e guerra, comercial e administrativa, sendo o local de templos e palácios. Já as cidades do início do período medieval apresentam núcleos urbanos simplificados, isolados e com uma produção autocentrada. E no final da Idade Média, as cidades retomam poderio com o fortalecimento dos burgos e do crescimento do excedente de mercadorias, tornando-se mercados de trocas. Na Idade Moderna, a cidade conquista a hegemonia das cidades sobre o campo e torna-se local de desenvolvimento das forças de produção após a Revolução Industrial e do poder administrativo. Na Idade Contemporânea, ocorre o aprofundamento das relações entre as cidades, bem como a complexificação das relações intraurbanas. Se as cidades devem ser analisadas a partir de temporalidades específicas, é fundamental também que você compreenda que o fenômeno urbano pode ser analisado a partir de escalas espaciais que são interdependentes entre si. A adoção de escalas de análise do urbano é um recurso didático, já que a realidade urbana articula elementos de múltiplas escalas. Enquanto a análise interurbana enfatiza as relações entre as cidades, descortinando elementos da divisão espacial do trabalho entre os diferentes centros, a escala intraurbana irá evidenciar a dinâmica do tecido urbano e as relações de articulação entre os diversos fragmentos da cidade através da ação de agentes produtores e consumidores do espaço urbano. Na segunda unidade, trataremos da urbanização brasileira e a constituição de redes urbanas. Consideraremos seu processo histórico, enfatizando a realidade contemporânea que articula as cidades em redes geográficas. A fase colonial influenciou a organização das cidades brasileiras e a sua concentração na área litorânea do território brasileiro. Contudo, foi em meados do século XX que houve a aceleração do processo de urbanização e a conquista da supremacia da cidade sobre o campo, através do processo de industrialização. O fenômeno está atrelado ao movimento do capital produtivo
e sua divisão territorial, na qual o espaço urbano passou a ser o locus da acumulação capitalista. As cidades acabam por constituir centros dinâmicos de atração de diversos interesses, assumindo o comando econômico e político do território nacional. As conexões interurbanas tornaram-se cada vez mais complexas, fruto da reestruturação da produção e do aumento e disponibilização de infraestrutura material e de informações. Assim, o território brasileiro expressa em sua urbanização as dinâmicas mundiais de reestruturação produtiva. Pode-se dizer que o espaço urbano, o processo de urbanização e as redes urbanas passaram a ser importantes no momento em que o país passou pelo processo de industrialização, resultando em uma transformação do papel das cidades. Assim, as cidades possuem diferentes funções e significados ao longo do tempo e do espaço, passando de papel subordinado e dependente da produção do campo para constituir-se em locais fundamentais para a implementação da modernização econômica do país e a acumulação capitalista. As redes urbanas, que constituem a articulação de fixos, que são as cidades, através dos fluxos, que são as interações de diversas naturezas, ampliam a capacidade de organização territorial do trabalho pelo capital e viabilizam em múltiplas escalas, a local, a regional, a nacional e a global, os interesses de diversos atores sociais em diferentes setores de atividades. Enfim, analisar o processo de urbanização e as redes urbanas implica um trabalho de incorporação dos elementos que conferem sentido às suas dinâmicas visíveis. E nós esperamos que ao final dessa disciplina você tenha desenvolvido a capacidade de olhar para o cotidiano das cidades e articular seus conhecimentos com outras informações, ampliando sua compreensão da realidade geográfica.